Ok, estou gravando essa aula, deixando um registro aqui para que a gente possa reaproveitar esse conteúdo posteriormente. A finalização da gravação eu disponibilizo no YouTube e quem tiver interesse aí vai poder monitorar e acompanhar esse passo a passo depois. Sempre lembrando, quem tiver problema de disponibilidade ou compartilhamento de imagem aí, ou voz, por favor, se retira da sala e aproveita esse conteúdo gravado depois aí quando for possível. Tá? Os objetivos de hoje é o quê? Eu acho que o objetivo de hoje é dar um sentido a todas essas aulas de redes de comunicação e protocolos industriais de uma forma bem funcional e bem resumida, de forma que a gente consiga revisar todos os conceitos que foram feitos aí nas aulas de teoria até então, em uma única aula mostrando para vocês o funcionamento de um protocolo de comunicação e mostrando a utilidade de um protocolo de comunicação em um ambiente de monitoramento, em um sistema de supervisório que, dependendo da complexidade, pode ou não ser chamado de IHM. Tá? Então, qual que é o objetivo de eu montar uma tela de uma IHM? É eu simplificar uma informação que está em campo, de forma que qualquer operador ali com um pouco ou um mínimo conhecimento ou treinamento possa identificar se determinada grandeza está de acordo ou não com o que deveria estar ocorrendo. Tá? Então eu acho que o objetivo final dessa aula é exatamente esse conteúdo. Sintetizar a questão dos protocolos, colocar uma aplicação para rodar e monitorar, fazer essa análise aí ao final da aula. Tá? Então, para a gente começar a brincadeira, nós vamos falar um pouquinho de dois softwares específicos. Tá? Um dos softwares é o ModScan, o outro software é o ModSim. Isso daqui são ferramentas de uso de campo, tá? Ou seja, para quem vai a campo aí e vai trabalhar com esse protocolo, tem que estar sempre com um pendrive instalado isso daqui num notebook, porque isso daqui possibilita tanto a simulação de um sistema de supervisão, ou seja, eu quero saber se aquela remota que está em campo coletando os dados está funcionando ou não. Eu coloco o ModScan para rodar e eu verifico se essa remota está funcionando ou não. Ou o contrário, eu tenho uma tela de um sistema de supervisão funcionando, mas eu não tenho as remotas instaladas aqui no meu laboratório. Eu sei que eu vou ter um módulo de 16 entradas digitais, eu sei que eu vou ter esse módulo instalado em determinado endereço, mas eu não tenho o módulo aqui dentro de casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou simular que existe esse módulo aqui para mim poder fazer o teste no meu sistema de supervisão. Tá? Então, eu tenho as duas pontas aqui. Eu tenho o mestre, que é o ModScan, e eu tenho o escravo, que é o ModSim, para poder trabalhar dentro de uma mesma máquina. Como é que esses softwares funcionam? Vamos lá. Ó. O ModSim faz o papel do escravo, podendo gerar valores para leitura ou receber parâmetros de simulação no software de supervisão. O ModSim pode ser conectado de forma serial a uma aplicação Modbus Master ou conectado a múltiplas aplicações master clientes via rede de comunicação Ethernet. Tá? Quando eu falo em modo Ethernet, o Modbus consegue responder até 16 requisições distintas. Tá? Então é uma possibilidade de trabalhar aqui com o ModSim. Carinha do software é essa daqui, ó, padrão Windows, File, New, Connection, Display, Window, Help. Tá? Você tem aí parâmetros de configuração da porta, do Device ID, qual é o dispositivo que eu estou simulando que eu tenho, qual o endereçamento e quantos endereços a partir do endereço base eu vou estar trabalhando. E existe um outro campo aqui, ó, que me fala o seguinte, Holding Register. Onde está esse Holding Register? Ele me dá 4 opções distintas. Essas 4 opções correspondem a 4 bancos de dados que o protocolo Modbus gerencia. Tá? Quais bancos de dados são esses?
entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, saídas analógicas. Cada um desses pacotes tem um nome e tem uma forma de ser trabalhada dentro do Modbus. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. O Modscan, ele opera e simula como se fosse um dispositivo master, né? Acabamos de falar isso. Em qualquer um dos modos de transmissão, seja RTU, ASCII ou Modbus TCP. O Modscan pode ser usado para acessar ou interrogar e até modificar dados contidos em um ou mais dispositivos Modbus escravos que estejam instalados na minha rede, tá? Conectados ao computador via porta serial, modem ou rede de comunicação. Perceba que a carinha do Modscan é muito parecida com a do Modsim. File, Connection, Setup, View, Window, mesma história. Nós vamos mexer com esse software daqui a pouquinho. Dispositivos Modbus comunicam-se utilizando técnica mestre-escravo, isso nós já falamos, no qual permite que somente um dispositivo mestre possa iniciar as transações chamadas de carries. E os escravos vão responder de acordo com o pedido do mestre, né? Ou de acordo com a tarefa. O acesso aos dados do Modbus é através de um dos 4 bancos de dados ou faixas de endereços. O que a gente chama de coils, que são as bobinas, são as saídas digitais. O que eu chamo de entrada discreta, são as entradas digitais. Os registradores retentivos, né, os tais dos holding registers. E, por último, os registradores de entrada, que são os input register. Esses bancos de dados definem o tipo e os direitos de acesso dos dados lá contidos. Você concorda que essa informação está numa rede de comunicação? Ok, senhores? Se esse dado está numa rede, qual é o dado que eu posso lá e manipular essa informação? E qual é o dado que eu posso lá e não consigo manipular? Só consigo fazer a leitura. Tá? Essa gestão desses 4 bancos de dados relaciona-se exatamente a isso. Vamos dar um exemplo prático. Eu tenho um dispositivo em campo que faz a leitura da temperatura de um forno. Então, esse dispositivo em campo está lendo lá 182,5 graus Celsius. É a medição que o dispositivo está fazendo num determinado ponto do processo através de um sensor de temperatura. Ok? Imaginem a seguinte situação. A minha supervisão pode ir lá em campo e falar, não, você não está a 182, você está a 197. Ou seja, remotamente eu tenho autorização de manipular um dado que está sendo lido por um sensor? Faz sentido isso na cabeça de vocês ou não? Manipular um dado, mestre? O meu sensor está me entregando 182. Eu consigo falar, sensor não, você está errado, sensor. Não é 182, é 195. Falar para ele, você pode até falar, mas ele não vai aceitar esse Não daí vai não, aceitar, não faz sentido. Não faz sentido. Se eu tenho um dispositivo que a responsabilidade dele é ler uma informação de campo e colocar na rede, essa informação não pode ser manipulada. Se essa informação não pode ser manipulada, esse banco de informação, no meu protocolo, só vai permitir que o mestre faça leituras. Então, dispositivos de campo que são destinados à leitura de campo, leitura analógica ou leitura digital, o mestre que está do lado de cá não vai conseguir escrever nada lá na ponta. Ele só vai conseguir fazer a leitura. Faz sentido isso na cabeça de vocês ou eu estou confundindo um negócio que é simples? Não, faz sentido, mestre. E o máximo que ele pode fazer é tomar uma ação em cima disso, Então, né? mas a ação que ele vai tomar em cima disso
Por exemplo, eu posso abrir e fechar uma válvula pneumática. Quando que remotamente eu posso abrir e fechar uma válvula? Quando é um dispositivo de saída. Eu tenho uma saída digital que vai ligar e desligar um motor. Eu posso ligar e desligar ele remotamente? Posso. Então quer dizer que esse banco de dados de saída digital, eu consigo ler o estado, eu consigo fazer uma leitura para ter certeza que ele está ligado ou desligado, e eu posso interagir. Não, ó, tá na hora de você, já que você está ligado, eu quero que você desligue. Então, remotamente, através da rede, esse dispositivo de campo pode ser manipulado. Se esse dispositivo é uma saída, através da rede de comunicação, o protocolo permite que o mestre ligue ou desligue de acordo com a necessidade. De forma resumida, entradas digitais e entradas analógicas, eu só consigo fazer leitura. Saídas digitais e saídas analógicas, eu consigo fazer leitura e escrita. Essa é a restrição que esses bancos de dados proporcionam. Faz sentido na cabeça de vocês isso? Ou seja, entrada, você consegue somente obter leitura dela. Agora, a saída você consegue manipular ela, no caso, né? Exatamente. Dá uma olhadinha nesse código de funções aqui, ó. O coil status é uma bobina, é um dispositivo de saída, é um bit. Eu consigo ler e consigo escrever nesse tipo de endereço. Input status é uma entrada discreta, também é do tipo bit. Tipo de mensagem, somente de leitura. Eu nunca vou conseguir escrever no input status remotamente. Remotamente eu só consigo ler se ela está ativa ou não. Holding register, registradores ou contenção retetivos, é uma palavra. Ela pode ser aqui de 8, 10, 12, 16 bits. Eu consigo ler e consigo escrever nesse holding register. Saída analógica. E esse input register? Registradores de entrada, também é uma palavra, uma leitura analógica. A leitura analógica eu só consigo ler o dado, eu não consigo escrever nessa informação. Tá? Então aqui, ó, eu quero ler um sensor de temperatura, vou ler um input register. Eu vou definir um set point para um inversor de frequência. Eu quero que o inversor trabalhe a 85% da rotação do motor. Eu vou escrever num holding. Eu quero saber se um termostato atingiu a temperatura que ele foi programado. Eu vou fazer a leitura de um input status. Eu quero ligar ou desligar o contator de um motor elétrico de forma remota. Eu vou utilizar um coil status. Tá claro? Claro, claríssimo, mestre. Ótimo. Para cada uma dessas funções, tá? Existe um código de instrução em hexadecimal que o Modbus decodifica. Por exemplo, quando eu transmito a informação 1, é porque eu quero fazer a leitura de um nó de uma rede de saídas digitais. Quando eu mando a informação 5, eu quero escrever ou eu quero forçar o estado de uma única saída digital. Então, para cada uma das instruções que a gente faz, existe uma codificação em hexa que está amarrada diretamente ao protocolo de comunicação. Tá? Isso daqui é gerenciado automaticamente pelo protocolo. Você não precisa ficar escrevendo isso daqui nas ferramentas que a gente vai utilizar. É só para constar, né? Só para que vocês relacionem naquelas palavras. Lembra das palavras de Modbus? Em RTU eram 11 bits, em ASCII eram 10 bits. Parte da codificação está aqui. Tá? Só deixando claro, pessoal, que esse conteúdo aqui
ele não é avaliativo, tá? Eu acho que ele é pertinente ao curso, ele está no conteúdo programático de vocês, mas esse conteúdo não será requisitado em avaliações comuns, tá? Só se realmente você pedir uma revisão da revisão lá na recuperação, lá na frente, eu posso até utilizar parte desse conteúdo, mas eu não costumo fazer isso. Eu posso, por direito, eu estou lecionando, está dentro da grade, né, do conteúdo do curso, mas eu não costumo cobrar isso daqui na avaliação. Tá? Então, para vocês ficarem um pouco mais relaxados e curtirem a aula de forma mais tranquila. Tá? Por isso que eu estou falando esse detalhezinho aqui. Tudo bem? Vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Edivaldo, você ia falar alguma coisa? Não, mestre. Na hora que você perguntou se estava tudo bem, eu falei que para mim tranquilo, eu não sei os demais, né? Bom, ninguém se manifesta, estou entendendo que segue o jogo. Cada um dos tipos de dados definidos pode ter até 9.999 operandos ou variáveis. Isso aqui é mais fácil a gente explicar nessa leitura aqui embaixo. Tá? O coil status, ele utiliza no endereço de memória-imagem, no Modbus, do 00001 a 99999, para saídas discretas. O input status usa do endereçamento da memória-imagem do Modbus do 10.000 ao 19.999. O input register usa no endereço na memória-imagem de dados do Modbus do 30.001 ao 39.999. E o holding register usa do 40.001 ao 49.999. Tá? Então, batendo o olho no tipo de endereço, eu também sei qual é a referência que eu estou trabalhando. Se é uma saída discreta, se é uma entrada discreta, se é uma entrada analógica ou uma saída analógica. Mas isso daqui a gente vê no software de configuração daqui a pouquinho. Então, ó, tem um pequeno tutorial para a gente usar o ModSym. Tá? Executar o aplicativo, clicar em desbloquear, se o file solicitar, em Connections, Connect, Modbus TCP, File New, Device ID, Address, Lang, definir o tipo de dados, iniciar, executar CMD na tela, digite ipconfig e localize o endereço IP. Entenderam? Tranquilo, né? Fácil. E o ModScan? Executa o aplicativo em Connection, Connect, seleciona o IP, porta 502, digita o campo de endereço ID, finaliza os testes. Tá feito? Todo mundo entendeu? Já posso dar atividade para vocês se virarem? Com certeza. Manda aí. Isso aqui é um tutorial, pessoal, que eu vou deixar o PDF para vocês, para quando vocês estiverem em casa, quiserem utilizar esse software que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, ó, é um passo a passo que eu vou executar com o próprio software. Tá? Então, vamos lá. ModSym. O ModSym é o Sym de Simulator. Padrão Windows. File, New. Tá aqui, ó, a minha tela de simulador. Tá vendo que ele está reclamando aqui, ó, Not Connected? Eu tenho que vir aqui, ó, Connection, Connect. Esse software funciona tanto para a porta serial como para a porta Ethernet. E aí cabe o primeiro detalhe que eu tenho que passar para vocês. Eu não estou num laboratório, eu não tenho um CLP para trabalhando e para estar conversando com essa ferramenta aqui. Então, o meu próprio notebook vai fazer o papel de simulador e de mestre. Qual que é a interface que eu vou utilizar nesse meu computador? Vou utilizar a interface Ethernet, o Modbus TCP.
o instante que eu seleciono o Modbus TCP, aquela comunicação aqui de Not Connected para de ocorrer. Então, nesse momento, o meu simulador está conectado na minha máquina. Fala, Marcão. Ô, professor. Sim. Ele funciona como aquele PLC Sim do Tia Portal? Mais ou menos? O PLC Sim, você joga uma programação lá dentro, né? E ele tem as entradas e as saídas para você poder manusear. Correto? E essas entradas e essas saídas obedecem à regra de quem? Da programação que você fez no CLP. Correto? Correto. Esse cara aqui, ele é uma remota. Como é que funciona o mestre escravo? Se o mestre não mandar ele fazer a leitura não vai acontecer de volta. Então ele depende, isso daqui na verdade o que a gente está fazendo é um teste na comunicação. Ele vai funcionar em termos de simulação, tá aqui, ó. Eu tenho um endereço, eu posso trocar o endereço e jogar 555. Ele vai alterar o valor aqui. Mas o forçar valor acaba sendo algo, né, definido no momento do teste. É algo parecido, mas não é. Daqui a pouquinho, na hora que eu finalizar essa demonstração, você vai poder dizer, é igual ou não é igual o PLC Sim. Tá? Mas o conceito de você ter um hardware virtual, nesse sentido, ele é parecido. Tá? Eu estou fazendo de conta que eu tenho uma remota e estou configurando essa remota agora. Beleza, professor. Obrigado. Bom, nós voltamos a falar a respeito disso. Então, ó, meu simulador está conectado no meu sistema. E aí, eu posso ter... Quantos simuladores eu posso ter aqui? Quantos couberem na minha tela. Percebam que eu tenho dois dispositivos funcionando na mesma conexão, no mesmo endereço IP. Então, o que vai diferenciar o primeiro do segundo dispositivo? O Device ID. Então, vamos usar esse aqui como endereço 5 e esse cara aqui como endereço 6. Pronto. Quando eu fizer a leitura do endereço 5, quem vai me responder é esse cara. Quando eu fizer a leitura do endereço 6, quem vai me responder é esse outro cara aqui de baixo. Tá? Vamos imaginar que eles começam do endereço 1. E eu tenho 16 bits aqui. Esse outro cara também começa do endereço 1, só que eu vou ter 8 bits de informação aqui. Qual é o status? É um dispositivo com 16 saídas digitais. Input status. É um dispositivo com 8 entradas digitais. Tá claro isso aqui? Tudo bem até agora? Sim. Tudo tranquilo, professor. Se o dispositivo escravo já está configurado, eu preciso configurar agora o dispositivo mestre. O mestre tem que estar conectado. Eu venho aqui em Connections, Connect. Eu vou conectar no serial? Não, eu vou conectar no Modbus TCP, que é o que eu estou fazendo a simulação aqui, ó. Remote TCP/IP. Na porta 502, no endereço IP da minha máquina. Como é que eu sei qual é o endereço IP da minha máquina? No iniciar do Windows, a gente digita lá cmd, prompt de comando. Essa máquina está uma carroça hoje. No prompt de comando, você digita a seguinte informação: ipconfig.
Qual a resposta que o sistema tem que te entregar? Algo parecido com isso aqui. No meu caso, eu estou usando o adaptador de rede sem fio. Qual que é o endereço IPv4 que ele está me mostrando? Está aqui, ó, 192.168.0.8. Esse é o endereço da minha máquina. Portanto, é o endereço do meu simulador. Portanto, é o endereço que o mestre tem que fazer a requisição. E se essa simulação fosse da máquina do vizinho? Eu teria que buscar o endereço IP da máquina do vizinho e colocar aqui. E se fosse uma remota, realmente, um dispositivo de coleta de dados de campo? Eu teria que ver o endereço desse dispositivo de coleta de dados em campo e colocar aqui. Mas como eu estou no simulador, dentro da minha mesma máquina, eu uso o mesmo endereço IP. Está claro esse ponto? Pode seguir, professor. Conectei. Só que eu tenho uma informação aqui, ó, de erro de conexão. Por quê? Eu estou procurando pelo Device ID 1. Eu tenho o Device ID 1 aqui? Não, né? Eu tenho o Device ID 5. Eu tenho 100 endereços sendo disponibilizado aqui? Não, eu tenho 16. Estou fazendo a leitura de 16 endereços, estou escrevendo em 16 endereços. Inclusive, ó, o endereço 1 já está em 1. Olha o mestre já reconhecendo o que aconteceu aqui, ó. O escravo detectou uma pressionar de botoeira no endereço 14. Quer ver? Ó, dou 2 cliques aqui. Vou para ON. A hora que eu der um update, ele vai para nível lógico 1. Foi para 1? Olha o mestre reconhecendo que foi para 1. Um sensor de fim de curso foi desabilitado, então eu vou mandar para 0. Update. Perceba que aqui, ó, a hora que eu der o update, ele vai para 0. Update. Foi para 0. Tá? Tudo que acontece de um lado da rede, eu consigo monitorar do outro lado da rede. Assim como eu tenho mais de um simulador, eu posso ter mais de um mestre trabalhando simultaneamente. Por que esse está com erro? Porque eu estou falando do ID 6, 8 bits de dados. Ué, está com erro ainda, professor. Claro, tem input status, ó. Input status, eu estou falando do endereço 10.000 e não o endereço 1. Input status. Agora acabou. Ligou um dispositivo de campo. Recebi aqui. Ligou um sensor de fim de curso. Recebi aqui. Remotamente aqui, o mestre consegue interagir? Consigo forçar o nível lógico 1 aqui, ó. 2 cliques. Não consigo. Por quê? É leitura digital de campo. Não é saída digital em campo. Saída digital é o coil status. Então, ó, remotamente eu posso ligar o contador que está no endereço 16. 2 cliques, on, update. Ó, o mestre mandou, o escravo obedeceu. E para dados analógicos, professor? Então vamos lá, ó. Saída analógica é o holding register. Endereço 40.000. Entrada analógica é o input register. Endereço 30.000. Perceba que a hora que eu troquei o banco de dados, o que aconteceu? Erros de comunicação. Porque eu estou procurando um coil status do endereço 5 e eu não tenho um coil status do endereço 5. Eu tenho um hold no endereço 5. Parou de dar problema. Eu tenho um input register no endereço 6.
parou de dar o problema. E aí, como facilidade de uso dessa ferramenta, você pode dar 2 cliques aqui, ó, no endereço do simulador e habilitar o que a gente chama de autossimulação. Autosimulation, habilito, randômico, incremento ou decremento. Vamos botar o incremento de 1 em 1, 1 em 1, a cada 1 segundo, de 0 a 255. Ele vai crescendo de 1 em 1. Percebam que o scan, ó, também cresce de 1 em 1. Sem interação das minhas mãos. Está aqui, ó, mãozinha para o alto e as variáveis continuam sendo alteradas. Por que de 0 a 255, pessoal? Que simulação é essa que eu estou fazendo aqui? De um CLP com dados de resolução de quantos bits? 8 bits. Quer dizer que eu posso simular um outro dispositivo, então? Decremento. A cada 1 segundo. 16 em 16. 12 bits. 4.095. Tá lá. Então o céu é o limite com essa ferramenta de simulação. Eu posso simular todo e qualquer tipo de dispositivo de campo. Ah, professor, isso aqui é fake, não funciona. Se eu vier aqui, ó, disconnect. Na hora ele reclama aqui, ó. O ModScan reclamou da conexão terminada. E aqui eu estou falando, ó, not connected. E se eu conectar de novo? Eu tenho que vir aqui e conectar de novo. E aí as falhas somam. Tá entendido o ModScan e o ModSim? Alguma dúvida aqui, pessoal? Ô, professor, se tiver alguma falha no meio da comunicação aí, o que acontece? Por exemplo, se tiver um erro no meio da comunicação, ele para tudo? Reinicia do zero? Vamos provocar um erro aqui, que não é o que normalmente acontece. Mas eu vou provocar, vamos provocar um cabo rompido. Tô procurando e não estou achando o escravo. Aqui, ó. O número de cima é o número de tentativas de comunicação. O número de baixo é o número de respostas válidas. Tá vendo, ó? Eu tenho como verificar que a comunicação caiu. Putz, a comunicação voltou. Achei o cabo rompido. Tá aqui, ó. Estabelece automático, como tem que ser. Então você pode criar na sua supervisão, a gente chama de gatilhos, né? Se eu ficar sem comunicação, por exemplo, por 5 minutos, a minha supervisão vai mandar um e-mail para o meu oficial de manutenção. Se ficar por 10 minutos, eu tenho um sistema que vai fazer uma descagem, vai mandar um SMS para o celular do meu gerente. E aí o gerente vai ligar, escuta, eu recebi o SMS aqui, você não foi dar manutenção ainda na máquina? Entendeu? Então você tem a facilidade das programações e das conectividades de um computador através de um sistema de monitoramento. Então, a rede da comunicação é só a ponta do iceberg do que você consegue fazer com essas informações. A inteligência está na supervisão, está na computação de borda que você coloca em volta. Por exemplo,
O Ellipse SCADA é um sistema de supervisão muito utilizado na indústria, tá? Ele é de uso genérico, ele é plataforma aberta para plataforma Windows, ou seja, não é só para um tipo de fabricante, ele atende vários fabricantes simultâneos. E por que a gente optou em trabalhar com essa tecnologia aqui em laboratório, né? A pena da aula remota é exatamente essa. A gente não tem um laboratório com N computadores para vocês usarem essas ferramentas, né? No presencial, o que a gente faz? Manda um aluno que está simulando ler a máquina do outro aluno que está do lado. E aí vocês ficam trocando informações, né, analógicas e digitais, e vocês conseguem perceber essa questão da flexibilidade da rede, né? No remoto não dá para fazer isso, mas vamos lá. O porquê do uso do Ellipse SCADA? O Ellipse SCADA, primeiro, é uma ferramenta que está fortemente na indústria desde a década de 80. Obviamente, atualizações constantes, foi atualizando, né? Hoje existe a versão do E3, é uma outra ferramenta aí bem mais com uma, vamos dizer assim, com uma roupagem mais moderna, né? Uma estética mais moderna. Mas o princípio de funcionamento de fundo é exatamente o mesmo. Então, por que a gente usa o SCADA e não usa o E3, professor? A questão é, o E3 eu também consigo rodar numa forma de demonstração. Só que eu rodo ela por 30 dias. Depois de 30 dias, eu tenho que comprar a licença do E3. E esse Ellipse SCADA, então, é pirata? Não. É uma versão oficial, você baixa no fabricante, tá? E ele vai te pedir esse tal do hard key aqui, é uma chave de hardware, né? Você compra uma autorização para rodar ela de forma profissional. Ah, mas eu preciso comprar essa chave? Não, você pode rodar ela como demonstração. E como demonstração, ela não tem limite de tempo de instalação. Você pode usar 2 anos ela em demonstração. A limitação que ocorre é, você pode usar essa ferramenta por 2 horas seguidas. É o nosso tempo de aula, não preciso de mais de 2 horas, né? E você tem um limitante de até 8 variáveis, de até 20 variáveis sendo lidas através da rede. Se eu precisar de 21 variáveis, ele já não vai funcionar. Ele vai te obrigar a comprar uma chave de hardware. O que também é mais do que o suficiente para as aulas que a gente faz, sejam aulas remotas ou aulas presenciais, tá? Então, se eu precisar rodar de mais de 2 horas, ou precisar rodar com mais de 20 endereços, aí eu realmente tenho que comprar uma chave, e aí você tem que bancar a operação, tá? Mas dessa forma, a gente consegue trabalhar com uma ferramenta profissional por 2 horas aí, sem ter grandes problemas, né? Que fique claro, né? A ETEC Lauro Gomes não está ganhando nada com essa propaganda, pelo contrário, eu acho que a Ellipse tinha que até, vou tentar fazer um convênio com essa nova direção que está aí, ver se a gente consegue algumas licenças oficiais com eles, porque na verdade eu preciso passar esse conteúdo em cima de uma ferramenta, né? Poderíamos estar utilizando outras ferramentas? Sim, mas elas não seriam tão, como é que eu posso dizer, né? Ela não vai agregar tanto no currículo de vocês como essa daqui agrega. Se você for para o mercado e falar, olha, eu já sei mais ou menos mexer com o Ellipse, isso já é um diferencial para a tua contratação em campo. Então, por isso que a gente insiste um pouco nessa questão dessa ferramenta aqui, tá? Discursos à parte, vamos lá, eu vou rodar como demonstração então, eu dou um sim e ele abre a ferramenta aí do Ellipse SCADA. Também é uma ferramenta padrão Windows, arquivo, nova aplicação. Ele pergunta onde eu quero salvar a aplicação, vou salvar aqui mesmo, pode ser, aplicação, aula, teste, salvar. Aí, ele me abre uma tela em branco, totalmente em branco, para que eu possa fazer a minha aplicação de supervisão. Por onde a gente começa? Sempre eu tenho que organizar.
Então eu vou no Organizer. E de forma organizada, eu sempre faço na seguinte sequência. Instalo o driver de comunicação. Se o drive de comunicação, que é uma biblioteca que a gente instala aqui para poder falar com um Modbus ou falar com qualquer outro protocolo de campo. Vamos lá. Qualquer outro protocolo, professor, qualquer outro protocolo que exista na listagem da Elipse. Tá cama nessa hora. Ela tá me cobrando para reiniciar. Tá bom, deixa quieto. Depois ele abre aqui e eu mostro para vocês. Então, ó, eu vou configurar o driver. Abriu o Google. Foi só reclamar. Elipse drivers. Mais um instante. Só para mim não passar de mentiroso, Elipse drivers. Eu quero drivers Profibus. Tá aqui, ó. Siemens tem, Miller tem, HBM tem. Tá vendo? Ó, tudo drive de Profibus DP. Profibus FMS. Vamos procurar for device net. Eu não lembro se está junto ou separado aqui. Vamos ver. Aplicar filtro. CanOpen, DeviceNet e Profibus DP. Tá vendo? Ó, o mesmo driver da Miller trabalha com as três linguagens. Vamos procurar por Ethernet IP. Aplicar filtro. Ethernet. MPI encapsulado em Ethernet. Ethernet IP, tá aqui, ó. Ethernet IP e SIP. Driver da Allen Bradley. Vamos procurar sobre Arch. Arch não tem? Não tem Arch. Vamos procurar sobre ASI. ASI tem. Então aqui você digita qual é o protocolo que você quer. E ele vai te listar aqui toda a família de protocolos distintos que você tem para trabalhar. Então eu vim aqui, baixei o driver do Modbus. E aí quando eu baixei o driver do Modbus, eu venho aqui em Drivers, Novo. Vou procurar lá na pastinha que eu já sei onde está. Dentro do meu computador, arquivos de programa. Elipse escada, drivers. Tá aqui, ó, meu driverzinho do Modbus. Esse driver é como se fosse uma biblioteca, que ele fala o seguinte, olha, você usa ela desse jeito. Configurar o driver.
Nessa tecnologia, você aperta aqui no Extras. Tem um procedimentozinho de adicionar um novo operando que a gente tem que fazer aqui. Tá? E aí na biblioteca eu vou dizer o seguinte, ó, eu estou trabalhando com Modbus RTU, ASCII ou TCP. Eu seleciono Modbus TCP. Qual é a camada física, o physical layer que você está trabalhando? É o serial? Não, é o Ethernet. Se é o Ethernet, na pasta serial você não configura nada. E na pasta Ethernet, o que a gente precisa colocar aqui? O endereço IP? 92.168.0.8. Ou seja, eu vou colocar o endereço do meu escravo. O endereço do escravo é colocado aqui. Como hoje a gente está rodando com o escravo na minha própria máquina, então esse daqui é o endereço que eu vou estar utilizando. Ok. Configurei o meu driver. Feito isso, eu tenho que configurar o que a gente chama de tag. Tag são as etiquetas, são as pequenas variáveis que eu quero ler dessa simulação aqui que eu estou fazendo. Vamos criar duas etiquetas básicas, tá? A primeira etiqueta do primeiro endereço de holding e a primeira etiqueta do primeiro endereço do input register. Então eu tenho que criar um novo tag. Não é cronômetro, não é DDE, não é demonstração, é o que a gente chama de tag PLC. Cria uma variável conectada a um equipamento externo. Está aqui, ó, o tag 001. Eu tenho 4 campos de configurações aqui. No primeiro campo, o que eu tenho que colocar? O device ID, o endereço que eu vou trabalhar da minha variável. Deixa eu minimizar essa tela para a gente conseguir ver as duas informações simultaneamente. Está aqui, ó. Organizer. Ó. Então, o primeiro endereço que eu quero ler é esse daqui, ó. É o 40.001 do device ID 5. Device ID 5, então aqui eu ponho 5. Qual é o tipo de variável que eu estou trabalhando aqui? Ó? É holding register. No manual do driver, do organizer, da Ellipse, ele fala o seguinte, olha, para você usar com holding register, o operando 2, você digita o número 1. E o N3 você ignora, você não precisa escrever nada aqui no N3. No N4, você coloca o endereço da variável. Qual é o endereço da variável? Não é a primeira variável que eu quero ler? A primeira variável é a 40.001. Só que eu preciso escrever o 40.001? Não. O 40.000 já está representado por esse número que eu digitei aqui. Ó. Então aqui eu só coloco o número 1. É o primeiro endereço do 40.001. Tá aqui, ó. Esse é o endereço que eu quero ler. Se eu fizer a leitura, ok. O endereço está em 0, eu li 0. A grande sacada é um holding register, eu consigo escrever remoto? Quer dizer que se eu digitar aqui, ó, 555, digitar um escrever, esse número aqui vai vir para cá? Vamos lá, ó, escrever. Eu estou lendo e estou escrevendo através da minha rede de comunicação. Posso escrever 222? Escrever. Troco o valor da minha rede. Sem mágica, só tecnologia. Até aqui tudo bem? Sim. Então vamos lá, vamos adicionar mais um tag aqui. Novo tag, PLC. O ID 6. Para input register, o operando é o 8, aquele último que eu gravei. Vou colocar na leitura do endereço 1 também.
Se eu fizer a leitura, olha lá, eu estou lendo exatamente o valor que está aqui. E se eu quiser ler o segundo endereço, professor? Você coloca o 2 e aí você faz a leitura. Olha lá. O valor que está no endereço 2 é o valor que está aqui. E se eu quiser fazer a leitura das 8 variáveis, eu faço 8 tags aqui, cada um com um endereço específico. Ok? Faz sentido para vocês? A questão é, esse endereço aqui eu consigo ler. Eu consigo escrever? Ó. Erro. Por que deu erro? Por que deu erro? Porque é a entrada. Somente Valores de entrada. Eu estou fazendo a leitura de uma entrada analógica. Eu nunca vou escrever numa entrada analógica. Tá vendo a restrição? A ferramenta tentou. Eu juro que ela tentou. Cliquei muitas vezes. Mas está aqui, ó, tá dando erro de escrita. Ela não faz escrita, ela só faz leitura. Leitura dá ok. Tudo bem, pessoal? Isso aqui na prova presencial já era 60% da nota. Configurar o driver, configurar o tag. E agora? Eu posso montar um display. Propriedades do display. Posso alterar tamanho de fonte. A moldura. Leitura. Grandeza. Analógica. Posso mudar a fonte aqui também. 18. Em negrito. Ficou grande. Vamos alterar para 16, para 14. Ok. Tag. Qual é o tag que está fazendo a leitura da minha grandeza da lógica? Eu esqueci, eu não dei o nome, mas eu lembrei que é o tag 2. Eu vou adicionar aqui, ó, o tag 2. Fecha. Se eu colocar para rodar a aplicação, o número que está aqui, ó, é o número que está aparecendo aqui em cima. Certo? Ok, professor. E esse valor de saída analógica? Aí a gente usa o que a gente chama de set point. Propriedades do set point. Vou usar a fonte 18. Saída analógica. Perdão. Qual tag? Tag 1. $222. 333. Tá aqui, ó, 333. Vou mudar 555. Mudou na minha variável. Tudo que está acontecendo na minha remota, a supervisão percebe. Tudo bem aqui? Dá para alinhar esses botões, professor? Esses painéis? Dá. Vamos deixar um mais ou menos bonitinho. Eu quero eles na mesma altura, na mesma largura, alinhados à esquerda. E eu quero eles lá em cima. Tá aí.
E aí, pessoal? O céu é o limite. Quero ajustar esse set point através de um potenciômetro. 0, 210, 210, 107, 107, ok? Assim como eu quero mostrar essa grandeza aqui através de um VU. Vai subindo, vai subindo. Ah, mas tá lenta essa simulação, né, professor? Vamos trocar de 4 em 4. Então você consegue fazer o teste da sua tela de supervisão de acordo com o que está acontecendo em campo. E aí, cara, o céu é o limite. Você pode pôr animação, você pode pôr a esteirinha correndo a caixinha na peça, você pode pôr o reservatório, conforme vai subindo, vai enchendo o reservatório, você vai colocando uma marca lá de nível azul, indicando que a água também está subindo na caixa d'água. Você desenha do jeito que você quiser esse tipo de aplicação. Pode colocar usuário e senha para quem pode ou não alterar esse set point. Você pode dividir essas informações em várias telas. Uma tela de analógico, uma tela de digital, uma tela de liga-desliga botão. Você coloca da forma que você quiser esse tipo de operação. Tá? E ela tem um custo muito baixo em relação a outras ferramentas de mercado. O CLPzinho aí que tem uma interface de comunicação Modbus, você vai pagar R$1.000. Você pagar uns R$2.000 aqui numa tela, é um serviço que você pode cobrar 10 pau num condomínio fácil. O que é a ideia? Putz, estou enrolado, não sei o que faço, estou desempregado. O que a gente vai fazer? Tá aqui, ó, começa a automatizar. O que tem de condomínio aí que precisa fazer automatização de casa de bomba e de nível de caixa d'água, um projetinho de R$10.000 para eles não é nada. Eu conheço uns três condomínios, três não. Tem um condomínio que eu conheço com uns 3 reservatórios que o cara precisa de alguém para fazer esse servicinho aqui, não acha. É óbvio, tem que ser um cara que já sabe o que está fazendo, tem que emitir nota fiscal, vai ter que dar garantia do serviço, todo esse tipo de coisa. Mas com esse conhecimento que você tem aqui de redes, de endereçamento, de confecção de tela, você cria uma microempresa aí e começa a faturar dinheiro. Fácil. Fácil. Tá? Então são recursos aqui que te dão a possibilidade de entrar no mercado, seja como um funcionário de alguma empresa de automação, ou de você abrir um negócio próprio e começar a vender servicinho picado. Tá? Então, quando a gente fala que esse curso foca em empregabilidade de vocês, é por causa disso. E eu garanto que na cabeça de uma meia dúzia aí tá pipocando. Puta, mas eu podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Né? Se colocar só aí no TCC ia ficar legal. E é isso aí, pessoal. Tá? Então, quando a gente fala de redes industriais, eu estou falando disso aqui. Quando eu falo de sistema de supervisão, eu estou falando disso aqui. A gente tem algumas aulas ainda de quinta-feira. O que eu vou fazer na próxima aula? A gente vai pegar essa grandeza analógica aqui, que na verdade é um valor absoluto de 0 a 255, e aí a gente vai começar a converter naquelas escalas lá de menos 10 a 50 PSI, né? Pegar um 4 a 20 mA, como é que isso aparece para mim? Como é que eu gero essa informação num gráfico ali de 0 a 100 graus Celsius? Tá?
Então tem mais uma aula que eu quero apresentar esses conteúdos para vocês aí, para a gente finalizar o entendimento desse conjunto como um todo. Dúvidas, comentários, reclamações, vamos lá. Olha agora. Nada a dizer, professor. Tudo perfeito. Interessante a aula, gostei. Ela, infelizmente, volto a dizer, ela era mais legal no presencial. No presencial a gente conseguia fazer bastante coisa. Remota depende de vocês terem, né, os computadores aí, a tecnologia disponível para poder fazer isso. Mas vamos ver. Estão comentando alguma coisa aí de segundo semestre. Vamos aguardar mais um pouco, ver como é que vai ficar esse negócio. Ok? Vou finalizar a aula, vou finalizar a gravação aqui.